Meus amigos, o Sport acaba de receber uma proposta milionária por Barleta. Meus amigos, eu vou trazer para vocês todos os detalhes aqui e tem duas fontes, tá certo? Uma fonte fala uma coisa, outra fonte fala outra e eu vou trazer para vocês entenderem o que é que está acontecendo, porque dentro do Sport Clube do Recife é muita conversa, cada um diz uma história e no final a gente não sabe de nada, mas eu vou trazer aqui para vocês questão de valores e tudo mais sobre essa proposta por Barleta, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, vamos direto ao ponto conversar sobre o jogador que para mim é o melhor jogador do esporte em 2026. Só que é o seguinte, eu trouxe para vocês na semana passada, muitos de vocês aqui, que eu vejo comentários dizendo, Jack, isso é mentira, a gente não vai vender Barleta, porque Barleta é o melhor ativo do esporte, e se quiser pagar, tem que pagar não sei quantos milhões de reais, e não é bem assim, porque eu disse para vocês, Barleta não está satisfeito, teve questão de redução salarial, teve questões também aí, meus amigos, de vários jogadores, como Yuri Castilho deixando o esporte, Madison deixando o esporte, Zé Marcos também deixando o esporte e muitos jogadores pulando do barco. E eu disse para vocês, Barleta pode sim pular do barco, principalmente porque ele teve uma redução salarial. Se o cara teve uma redução salarial e apareceu uma proposta melhor, o cara vai, pô, isso é normal, isso não é porque o cara é mercenário, não. Isso é normal como qualquer outra empresa que você trabalha ou que você conhece. Se você está numa empresa e recebe uma proposta melhor, você quer dar uma vida melhor para sua família e vai para essa outra empresa, beleza? Mas é o seguinte, meu, bora lá pra gente já deixar destrinchado aqui. Saiu uma informação durante a semana passada sobre o time de Israel, que eu trouxe para vocês, o Sport disse que não queria conversa nenhuma. Ontem saiu uma informação sobre o Botafogo, que o Botafogo fez uma sondagem no esporte para saber como é a situação de Barleta e iria mandar uma proposta. E isso aí saiu na ESPN, quando teve o jogo ontem, aquele jogaço que deu empate aí contra o incrível Goiás, que com 35 minutos a gente recuou. Esse jogo mesmo já saiu. Essa informação aí, que o Botafogo iria mandar uma proposta por Barleta. E, meus amigos, aparentemente chegou essa proposta. Só que, dentro do esporte, seu Ítalo Rodrigues já correu para o GE para dar a versão dele desse caso de Barleta. Mas, segundo o próprio Ítalo Rodrigues, meus amigos, não iria vender Barleta para time nenhum, tá? Não queria escutar time nenhum. Só que, aparentemente, mudou um pouco essa ideia dele. Mas bora lá para a fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, a informação é do GE Futebol e traz a seguinte informação. O Sport confirma procura do Botafogo por Barleta, mas descarta a negociação no momento. Veja só, no momento. Preste atenção nisso aí que é muita conversa fiada dentro do esporte. Aí a matéria diz o seguinte. Executivo de futebol rubro-negro, Ítalo Rodrigues, diz ao GE que o esporte não pretende negociar o atacante, que soma 18 participações em gols na temporada. E a informação aí foi por Daniel Leal e Lucas Holanda. Essa informação é bom até a gente olhar quem são essas duas pessoas que receberam essa informação, porque quem passa de verdade a informação é Camila. Só que aparentemente Ítalo está chateado com Camila, que é do GE. Isso é conversa para outro assunto. Beleza? Mas bora lá concluir na matéria. E diz o seguinte. O interesse do Botafogo em Barleta foi divulgado inicialmente pela ESPN e confirmado pelo GE. Procurado pela reportagem, o executivo de futebol rubro-negro, Ítalo Rodrigues, disse que a ideia é manter o atleta no esporte. Aí abre aspas aí por que Ítalo Rodrigues falou. Houve uma consulta se venderíamos e por quanto. Só isso. Mas, por enquanto, não pretendemos negociá-lo, disse dirigente ao GE. Bora lá, meus amigos. Essa é a primeira parte, tá? Essa é a parte da versão de Ítalo Rodrigues. Eu, particularmente, não confio em Ítalo, tá certo? Porque é muita conversa fiada e a gente não vê ação nenhuma. Até então, a gente tá com um time medíocre por conta dele. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Mas bora lá. O primeiro ponto aqui que eu já trouxe para vocês. Na matéria, ele diz que descarta a negociação no momento. Então agora já pode ter negociação, porque até a semana passada
não tinha como negociar Barleta, não quer escutar proposta nenhuma. Agora, já descarta no momento e também a ideia é manter o atleta. Tipo, é uma ideia, mas não tem tanta convicção nessa ideia assim. Só que o ponto, meus amigos, que é o principal aqui, é que ele diz que houve uma consulta para saber se venderíamos e por quanto. Vamos lá, a primeira pergunta é se venderíamos. Se diz não, não, nós não vendemos ele, não queremos vender, não chega nem na segunda pergunta, que é por quanto. Mas já que ele diz que perguntou se venderíamos e por quanto, sim, venderíamos e por quanto já sobre o valor, tá certo? Só que, meus amigos, o ponto não é esse. Jackson, beleza, mas lá no começo do vídeo aí tu tá dizendo que tem proposta milionária. Vamos lá, a primeira parte é essa. Essa é a versão de Ítalo Rodrigues, tá certo? Que foi procurado pelo GE e o GE está sendo simplesmente o porta-voz de Ítalo. Eu não estou dizendo que o GE está mentindo, nada disso. Quem está falando é Ítalo Rodrigues. Só que, meus amigos, antes dessa informação do GE, saiu outra informação que eu vou trazer para vocês agora, que é a seguinte, que é o do nosso amigo Edinho do Esporte. Ele trouxe a seguinte informação. Botafogo fez proposta pelo valor que o Sport negociaria Barleta. 2 milhões de euros, cerca de 11,7 milhões de reais. E o atleta está muito próximo do clube carioca. Agora olha essa parte aí. A informação que tive é que o Sport liberaria o Barleta se o valor da proposta do Botafogo for pago à vista. Ou seja, Barleta pode sair do Sport a qualquer momento. Meus amigos, como eu disse a vocês, é uma versão de Ítalo Rodrigues e agora essa versão de Edinho. Jackson, mas Edinho não sabe de nada. Quem sabe é Ítalo Rodrigues, que ele é o executivo. Vamos lá, nesse puxa e colhe aí, eu não vou estar dizendo aqui que A tá certo, B tá certo. Mas eu só sei que Edinho traz muitas informações e muitas informações são verdadeiras sim, tá certo? E como eu já disse a vocês, eu não tô aqui para dizer que Ítalo tá certo ou tá errado, ou para dizer que Edinho tá certo ou tá errado. Agora, a versão que eu acredito é essa de Edinho. Porque, como eu trouxe para vocês agora, na semana passada, seu próprio Ítalo Rodrigues veio arrotar dizendo que não ia receber proposta, não queria nem escutar a proposta. E eu disse para vocês, Barleta pode sair sim, e Ítalo Rodrigues simplesmente está mandando o recado pro comércio de jogadores. Ele está mandando um recado. E Barleta pode sair sim. E vocês chegaram aqui dizendo, não, gente, isso é mentira, Barleta não sai, tu tá querendo só like, papapá. Olha aí já as coisas começando a se concretizar. E por isso, meus amigos, eu trago para vocês a informação que Edinho tem, é a que eu tenho também. Que o Sport vai sim, tá certo, vender o jogador. O Sport quer grana. Qual foi a proposta que eu trouxe para vocês na semana passada? O Sport disse que vai precisar vender para ter pelo menos 50 milhões de reais, senão vai pegar empréstimo. Aí teve a venda de Zé Lucas, que não bateu esses 50 milhões, que ainda está no imbróglio, era um valor, mas agora o Cruzeiro diminuiu o valor, só que o Flamengo tem um valor parecido. Aí começa a embrolhar lá dentro do Sport, porque o próprio Ítalo Rodrigues começou a vender que o Sport estava na merda. Quando o time está na merda, está sem dinheiro, o Sport está devendo a todo mundo, poderia sim, e eu acredito que estava sim, mas não precisava estar rotando isso para o mercado. A turma vai oferecer merreca para o Zé Lucas. E, meus amigos, o ponto todo é, eu acredito sim, na versão de Edinho, porque é a versão que eu recebi também, que o Sport está querendo dinheiro, como eu disse a vocês. O Sport tem uma média de 50 milhões de reais. O próprio presidente do Sport soltou isso na mídia. Se Zé Lucas não vai ser vendido por 50 milhões, ainda falta grana para bater, chegar no final do ano e fechar as contas. E uma dessas granas poderia ser Augusto Pucci, só que Madison pediu para sair, não tem outro lateral, vai ter que ficar com Augusto Pucci. Poderia ser venda de Marcelo Aju, só que Marcelo Aju ainda está no imbróglio de renovar ou não o contrato dele. E agora surgiu 11 milhões de reais. Aí você escuta aí o que o Sport falou. Se for à vista, segundo a informação de Edinho, se for à vista, a gente vende. Então assim, meus amigos, para bom entendedor, meia palavra basta. Então a gente já sabe, tá certo, que Barleta vai ser vendida. Agora, vai ser vendido para o Botafogo? Aí eu não sei. Mas nessa janela de transferência, dificilmente, e eu trouxe para vocês e estou reforçando,
dificilmente Barleta fica no Sport. Já podem se despedir do jogador, que é o que eu trouxe a mesma coisa de Zé Lucas. Dificilmente Zé Lucas iria continuar até o final do ano. E agora é a mesma situação de Barleta.